Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Bem-vindos os dois comentadores e a quem nos segue através do podcast. Julgo que o Bruno Costa quer começar a falar de desporto e marketing territorial. O pretexto, Bruno, tem a ver com a Maratona da Europa que está prestes a ter o tiro de partida de mais uma edição aqui na cidade de Aveiro. Já está a ser montada, quando estamos a gravar, praticamente tudo pronto para o tiro de partida. Muito obrigado, Júlio. Cumprimentar aqueles que nos seguem. É verdade, gostava de dar essa nota, até porque a Maratona da Europa está aí à porta, no dia 27, no próximo domingo. Convido todos os aveirenses a que saiam à rua e possam apoiar os participantes, os 20 mil participantes. E com isto entronco no que quer dizer. Estas provas amadoras, muitas das vezes com participações e com apoios das autarquias, são efetivamente uma forma de promoção muito efetiva dos territórios. Eu lembro-me de, ainda não havia nada aqui a haver deste género. Houve o triatlo em tempos, que também era uma promoção muito interessante na altura, mas tem contingências diferentes até a nível da água, da ria. Mas, por exemplo, no Douro, eu lembro-me de gente que ficava 50, 60 e 70 quilómetros para ir fazer a meia maratona de Douro. Hoje, por acaso, em troca de mensagens com uma pessoa, dizia-me que a taxa de ocupação estava lotada até quase ao luso. Quer dizer, é um evento que promove toda uma região e este tipo de eventos dinamizadores de regiões e de turismo e das questões locais envolvem meios financeiros e logísticos das autarquias e investimento. Mas, por exemplo, eu acho que tem um retorno brutal para qualquer autarquia quando são bem desenvolvidos, quando são bem estruturados, e é o caso da Maratona da Europa, que é a quinta edição, e ao que sei, estão as inscrições esgotadas, 20 mil participantes, é muita gente a ver Aveiro, uma transmissão na TVI durante não sei quantas horas de Aveiro, é absolutamente um dinamismo muito interessante, tal como é a Aveiro Spring Classic. Espero não me estar a enganar no nome. Ciclismo. Sim, envolve o ciclismo. E, por exemplo, eu até sou mais favorável a este tipo de eventos que envolvem muita gente e ao investimento neste tipo de eventos do que propriamente em jogos da seleção, que são questões pontuais e que são um tiro que as pessoas vêm ver o jogo e vão embora, como se costuma dizer. Por exemplo, na Maratona da Europa as pessoas vêm ao fim de semana largado e passam o fim de semana. Do ciclismo igual, passam o fim de semana. Acho que em termos de promoção das regiões e da Aveiro neste caso em concreto, acho que é muito positivo. E outras regiões o fazem na mesma, com outro tipo de eventos, com outro tipo de dinamismo, e acho que o desporto é algo que atrai pessoas, atrai dinamismo e atrai repercussões e retorno financeiro e económico para as regiões de uma forma muito efetiva. Acho que é um bom evento e salientar que neste momento já é uma das 100 elencadas top 100 pela Federação Internacional. O caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer, e acho que a evolução será gradual e sempre a subir. A organização não corre o risco de tornar a Câmara refém deste tipo de divulgação, de projeção, porque o município também investe muito e a cidade tira 2 ou 3 dias que está muito limitada à circulação e também paga, enfim, o município que participa segura a maratona, a verba deste ano ronda 250 mil euros, pelo que vi, pode ser até mais em termos de logística, com os custos de logística, mas na tua opinião, enfim, é justificado? Eu pergunto de outra forma, quanto é que custa 4 horas de transmissão na TVI durante uma manhã? A passar a Aveiro durante 4 horas, por exemplo. Acho que é bem mais que isso.
quanto é que custa trazer 20 mil pessoas à cidade e qual é o retorno para a hotelaria, qual é o retorno para a restauração, qual é o retorno para o comércio local, qual é o retorno em termos publicitários da cidade. E eu acho que a cidade não fica refém da organização, nem a organização fica refém. Nestas coisas eu acho que tem que haver parceria. Enquanto for bom para todos, acontece. Quando deixar de for bom para todos, quando deixar de ser bom para todos, deixa de acontecer. E eu acho que neste momento é positivo para toda a gente, para a cidade, para a sua promoção e para a organização, porque está a alavancar. E eu raramente tenho visto ao longo da... Eu vou participando em termos amadores neste tipo de provas. Raramente tenho visto algum organizador mudar de cidade. Ou deixa de existir a prova, ou raramente muda de cidade. E até porque tem condições únicas neste momento aqui nesta região para fazer a maratona. Rui, já tens a tua inscrição garantida, o teu, como é que se chama, que se cola na camisola? O dorsal. O dorsal. É o número? O dorsal é o número? Só sabe na sexta-feira. Sexta ou sábado. Só quando for. Não, aquilo dá antes, mas não... Aquilo dá antes, sim. Mas por acaso também não sei o número. É coisa que não decoro. Eu só decoro os quilómetros e chega. Não, mas pegando até no que o Bruno dizia e fazendo essa distinção, acho que há marcas ou há eventos, no caso, que trazem publicidade, trazem marketing, que fazem cidade e fazem mostrar a cidade, e há outros que é por uma questão de prestígio. E aqui faço um bocadinho a distinção, lá está, porque o que o Bruno dizia, por exemplo, do evento da Supertaça, que é um evento que não vende em si a cidade, porque não sai dali do estádio, as imagens são do estádio, interior ao exterior e ponto final, e pouco mais acontece à volta disso, ao contrário de uma maratona da Europa, de uma Aveiro Spring Classic. Agora, até, por exemplo, e que tivemos há semana e meia na Ria de Aveiro, também organizada pelo Galitos para o Remo, em que participaram vários clubes, numa zona belíssima da nossa cidade. Qual é a diferença da maratona? É realmente a transmissão televisiva, que faz vender a cidade a um nível, a uma escala que as outras provas ainda não o conseguem. Agora, efetivamente, acho que já é uma marca bem conseguida, uma boa conquista da cidade de Aveiro nos últimos anos. Vamos para a 6ª edição, com um crescimento exponencial, quer em número de concorrentes, quer na capacidade da organização e na qualidade da organização da prova, que naturalmente provoca constrangimentos durante 1, 2, 3 dias, mas isto, assim, tudo o que acontece na cidade é normal que provoque constrangimentos, e nós notamos agora durante um mês os constrangimentos que temos para passar a Avenida Europa na zona da Feira de Março, ou para circular na zona da Forca nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, e portanto todo o tipo de eventos provoca constrangimentos, mas nós temos que saber viver com eles e adaptar. E no fim do ano estamos a falar numa minoria de dias. Achas então que esta iniciativa, enfim, que é um dos legados destes mandatos de maioria Ribal Esteves, dificilmente os candidatos e o sucessor poderá pôr esta iniciativa de lado em circunstâncias normais, não é? É de manter ou alterar em algum aspecto, tornar mais exigente o caderno de encargos com os benefícios para Aveiro ou não? Não, claro que isso depois cada pessoa que tiver, e no caso o executivo que estiver a partir de outubro na Câmara, é normal que faça uma negociação, que possa negociar de forma diferente os termos da prova. Isso, tal, com esta e com todas as outras, pode decidir já não ter caso supertaça, às vezes exige-nos aquilo que é um investimento no relevado, ou o que quer que seja, portanto também tem investimento da parte do município e também é um evento de 1h30 ali, de exposição limitada na cidade, e portanto tudo isto envolve investimento camarário, investimento público, que depois é negociado de formas diferentes, consoante lá esteja. Agora parece muito difícil que no futuro Aveiro queira, e quem esteja a liderar a Câmara Municipal queira perder este bom projeto e este bom evento,
entre outros, e até porque já se tornou efetivamente uma marca na cidade, foi uma das boas marcas criadas, não há muitas, mas há algumas, e é preciso dizê-lo. Por exemplo, ainda não temos, porque lá está, isto às vezes a televisão, ou o tipo de evento que é, mas essa marca também se tentou criar com o Festival dos Canais, embora parece-me um crescimento mais limitado, também é um programa diferente, dura mais, portanto tem menos impacto imediato, é mais disperso no tempo. Agora, este tipo de marcas são importantes para aquilo que é o chamado marketing territorial e para aquilo que é a atração de pessoas para Aveiro, e o Bruno referia bem a questão também do turismo e do retorno que este tipo de provas tem, e que devia ser estudado, ou seja, devia ter, e confesso que não sei se um balanço final, tem até da parte do organizador ou da parte da Câmara, não tem essa informação do retorno que depois efetivamente a cidade terá durante este fim de semana, por exemplo, que ainda por cima é prolongado e tem essa benesse este ano das pessoas conseguirem aqui prolongar durante mais tempo na cidade, e portanto penso que enquanto for um win-win, todos ganhamos, e acho que a cidade também ganha por aquilo que consegue mostrar ao público e ao país a sua beleza que tem. Rui, quero falar um bocadinho da Assembleia Geral, das Assembleias Gerais do Beira-Mar, que passa um momento de reestruturação e de decisões. Nós, quando esta edição for colocada online, já se realizaram, em princípio, as Assembleias Gerais do Sport Clube Beira-Mar, uma delas bastante importante, porque poderá ter decidido a criação de uma nova sociedade desportiva. Em termos políticos, é sempre os reflexos deste tipo de decisões têm a ver com o património que é utilizado, que é o Estádio Municipal de Aveiro. Sempre se disse ao longo destes mandatos que era importante o inquilino ter um projeto de futuro para ajudar o senhorio. Fala-se muito em rentabilizar o estádio com um projeto desportivo, enfim, mais ambicioso, com outros resultados desportivos. É sempre difícil perspectivar o que poderá o clube ajudar a rentabilizar o principal equipamento da cidade. Sim, e como referiste bem, já falamos no pós, embora eu acho que a discussão poderá ser boa durante a Assembleia Geral, mas por aquilo que foi a unanimidade à volta dos pressupostos apresentados por esta direção e Assembleia Geral anterior, não me parece que o resultado, maior ou menor, não será diferente da aprovação da Sociedade Anónima Desportiva, mas fica esse parênteses, que posso estar completamente enganado. Agora, efetivamente, há essa preocupação com esse bicho-papão das Sociedades Anónimas Desportivas, e muito custou aos aveirenses esse bicho que assolou e que decapitou o nosso clube durante vários anos, e que nos levou ao fim e ao cabo a estar onde estamos atualmente. Mas também é um facto que não há muitos veículos, muitas formas de desenvolvimento, de investimento do clube para conseguir almejar outros progressos, outras conquistas. E portanto é preciso ter aqui contrapeso e medida, fazer as coisas com cabeça. Tenho essa confiança de quem está à frente do clube, estudou bem o assunto. Isto já vem sendo ponderado inclusive pela anterior direção, sendo pela atual, e portanto acho que as coisas vão ser feitas de uma forma diferente que foi no passado, e esperemos que todos tenhamos aprendido com os erros. Relativamente ao Estado, e até porque este pelo menos tinha nos pressupostos, não sei o documento final que sairá da criação da SAD, mas também irá haver investimento em infraestruturas por parte, está digamos que no caderno de encargos, nesses pressupostos, por pelo menos uma residencial do investidor privado, que andará à volta de uma estrutura capaz de suportar quer a equipa profissional, quer escalões
de formação e que terá depois também, aí não sabemos ainda como será feito o protocolo depois relativamente ao uso do estádio municipal, mas efetivamente, e até eu acho que vem aqui numa altura certa e dei um meu ponto, que é esta Constituição, possível Constituição da SAD do Beira-Mar, obriga-nos a pensar na rentabilidade, quer do centro de treinos, mas principalmente do estádio municipal, na manutenção da necessidade que ele tem de gerar proveitos, e vem na altura ideal, que é para pôr também os próprios candidatos à Câmara, numa altura em que a Câmara também está a fazer investimentos, a discutir aquilo que deve ser o estádio municipal. Estavas a falar da parte desportiva da parte desportiva de Aveiro, não é? Era dizer, em cima de tudo a centralidade naquilo que é o Parque Desportivo de Aveiro e o tipo de projeto que querem desenvolver lá. Porque uma coisa era aquilo que, por exemplo, Alberto Soto tinha há 25 anos atrás, quando foi criado. Hoje sabemos que nada se desenvolveu nos mandatos sucessivos e, portanto, é preciso voltar a pensar naquele espaço que teve agora o plano pormenor em consulta pública há muito pouco tempo, e, portanto, é aqui uma boa oportunidade para quer clube, quer sociedade anónima, quer os dois candidatos, quer o público em geral, discutir o que se quer do estádio, o tipo de rentabilidade que poderemos tirar dali, porque pode não ser só futebol, e temos vários exemplos desses no nosso país e principalmente fora do país, mas acima de tudo também toda a envolvente e aquilo que queremos como projeto para o Parque Desportivo de Aveiro, capaz de criar uma nova zona, uma nova centralidade desportiva, e não só, e que seja proveitosa, em vez de ser um passivo que todos consideramos que ali tem estado ao longo destes múltiplos anos, para não dizer já em 2 décadas. Sendo que o momento também é de obra, de requalificação do próprio estádio, que vai sendo feita de uma forma cautelosa, aos poucos, a fazer remendos em zonas que são muito necessitadas. Fala-se que o orçamento da obra total, que é enorme, sobretudo porque é preciso intervir na cobertura, mas não só. É evidente que, aos olhos de toda a gente, que o estádio necessita de uma reparação urgente. Curiosamente, Bruno, é capaz de ficar para um novo mandato. Até pode acontecer que essa tarefa fique por conta do presidente que inaugurou o estádio. Este executivo deixou arrastar muito este problema. O estádio hoje não tem outras valências por opção política da maioria que não seja o Beira-Mar e pouco mais, o que não terá quase mais nada. Desvalorizou-se ou não se quis arriscar muito com o estádio? Eu não acho que se tenha desvalorizado. Havia, por exemplo, a escola profissional, se não me engano, que funcionava lá, mas em que condições é que funcionava lá, como se costuma dizer? Não tinha as condições suficientes para funcionar. Nós podemos querer, ok, funciona lá uma valência da escola profissional, mas se não tem condições não pode funcionar. Se não tem condições para funcionar mais nada no estádio, além do futebol, não podemos inventar. Agora tenho pena, por exemplo, em tempos funcionava um restaurante, acabou por não ter andamento. Para o futuro, ok, o Beira-Mar em tempos era um clube de primeira divisão, deixou de o ser, e isso poderia ser uma ajuda à questão do futebol, mas também é um jogo de 15 em 15 dias em casa. A valência do restaurante poderia ser feita de outra forma. Aqui a questão é, o estádio tem 20 anos, mais coisa, menos coisa, terminou de se pagar, pode ter muitas utilizações, mas também temos que adequar a utilização e aquilo que queremos do estádio e os arranjos que lhe vamos fazer e o investimento que vamos fazer nele, também um bocado ajustado ao inclino. Ter o Beira-Mar nos distritais, no Campeonato de Portugal, ou na Liga 3, ou na Primeira Divisão, são coisas completamente diferentes e que pressupõem investimentos ou apetência para o investimento naquele equipamento diferentes. Uma coisa é estar onde está e vamos mantendo para que as normas de segurança sejam cumpridas e para todas as pessoas estarem em segurança a ver o Beira-Mar no Campeonato de Portugal.
Outra coisa é estar na Liga, na Primeira Liga, e aí temos que criar outras valências para quem vem ver os jogos, para quem lá joga, para toda a gente. Eu acho que não se andou a protelar, apenas se andou a gerir investimento quando o Beira-Mar, um clube da Distrital, em tempos, jogava num estádio do Euro, que era se calhar caso único a nível nacional. Bruno, a questão do plano pormenor da Parque Desportivo de Aveiro avançar quase a terminar o mandato com um parceiro importante que projeta as coisas com tempo, fica, suscitará dúvidas, enfim, porque é que não se avançou nestes anos todos? Os terrenos estão lá, estão disponíveis, julgo que até já existem alguns projetos, o Golfo, por exemplo, passou demasiado tempo, houve outras prioridades, terá sido isso? Houve, como diz o Presidente Ribal Esteves, se foram 12 anos de mandato, mas 6 foram a pagar a dívida que veio de trás. Mas a dívida da Câmara não tem propriamente nada a ver com a dívida desta empresa, que não existe, aparentemente. Pois, a questão é a relação do antigo PDA e de tudo isto. Houve outras prioridades mais urgentes na autarquia. O estádio foi sendo mantido, mas não era uma prioridade durante muito tempo. Agora sim, começa-se a pensar, ok, o resto está minimamente estabilizado, projetado, a funcionar. Ok, vamos pensar também no estádio nesta fase e na zona envolvente. E tanto é que, pensando no pavilhão que se está a projetar e no empréstimo, uma parte do empréstimo é para obras no estádio, por exemplo, porque toda a gente. O que se vai ouvindo falar é que o investimento em obras no estádio é extremamente avultado para que o estádio seja aquilo que já foi. Não é para que fiquem a cumprir as normas de segurança, que isso não tenho dúvidas que cumpra, porque senão não haveria os jogos da Supertaça, nomeadamente. Agora, para ser aquilo que já foi, são obras muito avultadas ao que se consta. E a autarquia não pode voltar a investir mais não sei quantos milhões num estádio, descurando o resto. Não é, e a meu ver, e isto é uma opinião muito pessoal, o estádio não é a primeira prioridade das necessidades dos javeirenses. Tem que funcionar, tem que estar seguro. Fica esse ponto de vista bem sublinhado. Avançamos só aqui com mais dois temas antes da nota final. O Rui Soares Carneiro quer falar da comunicação das campanhas autárquicas. Não sei se é da comunicação das campanhas autárquicas locais, nossas, aqui do nosso purgo, se é das campanhas autárquicas em geral. Quer explicar exatamente qual é a abordagem que gostavas de fazer, a reflexão? É mais do nosso público, até porque nós estando em eleições legislativas não dá para prestar muita atenção a mais 307 e, portanto, é relativamente ao nosso burgo e aquilo que é a minha curiosidade de como será a comunicação Mas comunicação de outdoors, de comunicação dos candidatos, comunicados. Comunicação da campanha e dos candidatos, principalmente a nível do digital, porque eu acho que se vai jogar em muita diferenciação daquilo que pode ser o tipo de comunicação das duas candidaturas. Este fim de semana viram-se os cartazes do Luís Souto pela primeira vez. O quê? Este fim de semana vi cartazes do Luís Souto pela primeira vez. Sim, eles já andam aí. E era coisa, eu acho que onde poderá haver distinção ou não, veremos no fim, é realmente, ou alguma inovação, é na parte do conteúdo digital, naquilo que é comunicação, quer das campanhas, quer dos próprios candidatos, de chegarem às pessoas, mais do que aquilo que é o tradicional outdoor ou o tradicional brinde que vai surgir, que faz parte, que é importante para determinados públicos e para públicos que votam. Agora, acho que a parte do digital é aqui a grande oportunidade
vou recair a minha observação sobre os dois principais candidatos, até porque também ainda não temos todos, portanto, entre Alberto Souto e Luís Souto. E os outros têm estado mais ainda por calmos. cima, porque nós no digital falamos muito para público mais jovem, tendencialmente, embora o Facebook até seja para pessoas mais velhas, Instagram mais jovens e TikTok mais jovens ainda, mais jovens. Embora não sei ainda o que é que as duas campanhas a nível TikTok vão apostar, não parece que... Para já, vão o que apostar temos muito visto nisso, mas vamos ver. são Agora, apontamentos pessoais, não é? Para já, o que temos visto são apontamentos do dia-a-dia, de campanha, mais pessoais, jantares, almoços de família. Chanfana. Sim, mas acho que esse conteúdo bem explorado e bem feito, acho que é capaz de aproximar É humanizar os as candidatos pessoas. das pessoas, de se darem a conhecer e de alguma forma criarem atenção e serem notícia. Lá está, os dois conseguiram ser notícia porque o fizeram. Se não tivessem feito, ou se só tivesse feito um, era esse que teria a notícia, digamos assim. Portanto, tudo o que se passa na internet tem repercussões. Tudo o que os dois vão fazer irá ter essa repercussão. E a forma como, ainda por cima, estamos a olhar para dois candidatos que estão na casa dos 60, um mais novo, outro mais velho, mas andam ali os dois na casa dos 60 e, portanto, já não são propriamente novos, e nós víamos isso, não são pessoas que usem as redes sociais naturalmente para comunicar e, portanto, vai ser interessante ver nos próximos meses essa adaptação que os dois vão ter que fazer e a forma como irão comunicar, porque é completamente diferente nós estarmos, até nós, se estivéssemos os três numa mesma sala, à mesma mesa, a forma de comunicar seria diferente de estarmos à frente do telemóvel e, portanto, a forma de nos envolvermos com a pessoa que está do outro lado vai ser interessante analisar, vai ser importante as equipas que têm por trás, as empresas que têm por trás, para conseguir captar esta atenção do digital. Vamos até ver. porque este ano, em 2025, temos mais órgãos de comunicação social também à procura deste tipo de situações, de ocasiões, e portanto vai ser interessante, e dei o meu comentário porque quero e vou estar atento obrigatoriamente. Sendo que os campos são diferentes, para o tipo de comunicação que farão. Os campos da comunicação, pois há o campo da comunicação social. A nós, comunicação social, nem sempre, enfim, é notícia as coisas que se partilham nas redes sociais. Bruno, nesta parte da comunicação temos visto mais trabalho no terreno, talvez, do Dr. Alberto Souto do que do Dr. Luís Souto, excetuando o lançamento da campanha. Sabes se vêm aí coisas mais substanciais? Já passou algum tempo desde a apresentação. Há muito trabalho de back-office, trabalho mais reservado, mais demorado em lançar iniciativas com visibilidade pública que se comuniquem. Eu pensei que o Rui ia abordar os dotes culinários dos candidatos, mas afinal imiscuiu-se a isso. Este fim de semana foi profícuo nisso. Envolve chanfanas e eu com chanfanas não és fã. Eu por acaso não quero falar sobre elas. Mas aqui a questão é, e recordaremos, ainda que fosse num tempo Covid, em 2021, Ribal Esteves já fez muitas apresentações online, por exemplo, muitas discussões online. E nesta fase, encher salas, e nós falámos aqui quando foi da apresentação do Luís Souto, uns mais com uma opinião, outros menos, mas há mais aparelho ou menos aparelho para encher salas. O online, a comunicação online, e ainda que eu acho que os dois candidatos estão com uma presença online relativamente interessante nesta fase, ainda de aquecimento para a campanha, mas com perspectivas diferentes. Por exemplo, Alberto Souto, eu acho que fala mais para a Câmara e depois publica o vídeo e depois faz as suas apresentações em salas fechadas pelas freguesias. Luís Souto, ao que sei, também irá fazer ouvir as pessoas. Tem tido um registro diferente. Ainda à custa da chanfana deste fim de semana, teve um registro de ir ao mercado, de ir ao pequeno comércio e ouvir as pessoas diretamente, em vez de se fechar numa sala. Eu acho que ambos os candidatos estão a procurar ouvir as pessoas em registros diferentes
E depois, o vídeo que publicam, a comunicação que fazem nas redes sociais, também é diferente. Alberto Souto Tomás a falar para a Câmara, Luís Souto Tomás a falar com as pessoas e a ser filmado. E depois a publicar isso. São registros diferentes, eles são diferentes, mas acho que a comunicação toda está mais forte e mais presente neste momento no online do que propriamente nas ruas. Neste momento vemos mais presença online do que propriamente em cartazes de outdoors. E eu acho que cada vez mais a tendência será por aí. Haverá as conferências, o ouvir as pessoas, aquilo que já Alberto Souto tem feito mais até esta fase, e Luís Souto o fará também, com certeza, durante o período mais de campanha, mas com registros e com nuances diferentes, porque são cunhos pessoais que cada um dá a este trajeto. Mas neste momento estão os dois bastante ativos, parece-me, para que ainda demora uns meses até às eleições autárquicas, mas estão os dois, parece-me, bastante ativos já. Nessas mensagens, sim. Nessas mensagens que são incluídas, dá-me a sensação que o doutor Alberto Souto, que tem algumas mensagens mais incisivas e subliminares em relação à candidatura mais oposta. político, e Luís Souto mais a tentar humanizar-se junto das pessoas, a dar-se a conhecer junto das pessoas. Porque Bruno também tem essa necessidade. Até porque estão em fases ainda distintas um do outro, e era só a nota final sobre este tema, porque é importante perceber que também, ao ir para a parte digital e este contacto direto, também fogem daquilo que era a ausência, que na verdade não era assim tão ausência, por acaso, relativamente a Alberto Souto, no caso dos outdoors, porque entretanto também os trocou para dar espaço, digamos assim, ao Pedro Nuno, porque tem que ver com este período das legislativas, E com esta intempéries informação em massa de ruído visual que nós temos para as legislativas, e que então os partidos preferem, digo eu, está-se a notar isso, os próprios candidatos fazer esse contacto direto usando mais as redes sociais. Sim. E será assim até durante o próximo mês, e depois essa aposta mais numa promoção mais standardizada daquilo que é o ir para outdoors, e a partir daí também penso eu ir para a estrada de uma forma diferente da parte de ambos. Bruno, querias falar... depois o ruído das próprias freguesias, dos candidatos às freguesias, e portanto vai ser aqui um bom avolumar para vermos qual é o tipo de narrativas e de comunicação que ambas as campanhas fazem. Bruno, querias falar também não tem nada a ver com isto, mas também tem a ver, que são as notícias judiciais que se misturam com as campanhas, neste caso, das legislativas. Primeiro, os casos de Luís Montenegro, agora as casas de Pedro Nuno Santos. Será que isto é inocente ou é coincidência? Ou é porque tem que ser? A justiça é cega. Como dizia, e fazendo aqui um paralelismo com o futebol, como dizia o treinador do Benfica este fim de semana, nada a este nível é inocente. É tudo premeditado. Eu acho que nenhuma notícia surge sobre alguém que é candidato a alguma coisa nesta fase, seja legislativas, seja autárquicas, sem ser premeditado. É tudo pensado, seja pelas próprias campanhas ou pelas oposições. Acho que tudo isto é relativamente premeditado, pensado, projetado, e o que me deixa, e aquilo que eu quero frisar é, à justiça aquilo que é da justiça, e às finanças aquilo que é das finanças. Quer dizer, isto, quem prevarica tem que ser julgado, e que não haja dúvidas disso, e ser punido. Agora, muitas vezes os timings ou processos que já estão arquivados voltam à tona, ou notícias que são requentadas para voltar à tona porque é útil voltar a frisá-las, porque alguém é candidato a alguma coisa ou alguém foi indicado para alguma coisa. Andamos recorrentemente na judicialização da política, e eu acho que não beneficia o nível médio da política, o nível médio dos políticos, porque tende a afastar aqueles que normalmente seriam os melhores, entre aspas,
porque deixam de estar disponíveis para se chatear e andar com a sua vida devassada em praça pública, tendo culpa ou não tendo culpa. E aqui eu não quero inocentar ninguém. Quem tiver culpas no cartório, que as assuma. Agora, acho que é desgastante para a população, para os próprios candidatos. As pessoas deixam de estar motivadas a ser por estar recorrentemente e ter a sombra sobre si, recorrentemente de poder ter a sua vida, bem ou mal, devassada na praça pública através da comunicação social. É só isto que eu queria deixar, esta reflexão, porque nem todos somos criminosos, nem todos somos culpados, e quem for, a justiça que faça o seu trabalho e a autoridade tributária que faça o seu trabalho, mas não podemos andar aqui sempre a discutir mais as pequenas questões judiciais e de compadrios e destas coisas, do que propriamente as opções para o país e para a autarquia e para tudo. Quer dizer... Rui, estas questões, esta última questão do Pedro Nuno tem reflexos, irá ter reflexos políticos nas legislativas. Banou com a campanha ou não? Não, penso que não, e isso leva-me à primeira duas premissas e a duas conclusões, e a primeira, aliás, à segunda, porque a primeira é o facto de que, efetivamente, estas, digamos que denúncias, este problema, já foi apresentado no passado. Isto são de factos que remontam a 2018, de investigações de 2023, de arquivamentos pelo próprio Ministério Público, pelo DCAP do Porto, e portanto causa alguma estranheza, acho que a toda a gente, acho que foi uma estranheza geral o porquê do Ministério Público vir agora com esta ação pública, uma coisa que na verdade está prevista na lei de ser digamos que do foro privado do próprio Ministério Público, este tipo de averiguações, mas que depois acabam sempre por ir cá para fora, porque já não há, digamos que aqui já não há inocentes e já não se acredita que qualquer um destes processos que carece de segredo acaba mais tarde ou mais cedo na comunicação social, e não tardou a que isso acontecesse. E o ponto 2, respondendo à tua questão, acho que já não tem influência nenhuma, porque nós reparamos naquilo que foi o famoso parágrafo do Ministério Público com António Costa. Reparamos naquilo que foi a ação do Ministério Público na Madeira com Albuquerque, com o Presidente da Câmara Municipal de Funchal. São processos, um que derrubou um governo, outro derrubou, na verdade, outro governo, no caso o governo regional. E, portanto, andamos com estas investigações do Ministério Público que, na verdade, nós ainda hoje estamos à espera de saber no que é que elas vão dar, se é que vão dar em alguma coisa, a não ser o próprio arquivamento delas. E, portanto, este caso é só mais um que não traz qualquer tipo de benefício à imagem do sistema judicial e do Ministério Público. E, portanto, acho que não é, e vemos isso pelos resultados do próprio Miguel Albuquerque na Madeira há umas semanas atrás, não teve qualquer impacto. Vimos isso no caso de Isaltino Moraes em Oeiras, que foi inclusive condenado, que esteve preso, e não teve qualquer impacto na votação. E, portanto, acho que desta vez, se tiver algum impacto, é durante uma semana, durante estes dias, haver um partido que pode lucrar com isto, porque é a questão de ser antissistema e de lutar contra isto e contra aquilo e contra aquilo outro, e são todos corruptos, e aquela imagem barata do que é política, e que leva à última conclusão, que era aquilo que o Bruno dizia, que no fim o escrutínio é necessário, a justiça ser independente, trabalhar à parte e não ter os timings é necessário. Agora, depois, as pessoas que estão à volta da política e que até têm alguma pretensão a exercer a política, a participar da política ativamente, olham para estes casos e chegam à conclusão que se calhar é melhor estar cada um na sua casa, não vai haver o Ministério Público a investigar a sua casa. E, portanto, estamos numa já não é de casos e casinhos, é de casas e casinhos, ou de casos e casinhas, porque efetivamente está-se a entrar aqui num rolo compressor daquilo que são e eu chamei a atenção para isso há 2 programas atrás, até relativamente àquilo que foi a intenção de criar uma comissão de inquérito relativamente a um outro tema, que se calhar também a própria política aqui tem que repensar a forma como está a fazer.
como está a fazer, como está a averiguar estas situações, como está a accountability sobre a própria política, para que se consiga distanciar daquilo que é uma imagem da Justiça e do Ministério Público que não está a ser nada beneficiada nestes últimos tempos com estes casos que têm vindo a público, de averiguações atrás de averiguações, de parágrafos e de suspeitas lançadas que depois andamos aqui 1 ano ou 2 e vamos ver mais quantos à espera de algum resultado e que se calhar no fim acabam em arquivamento, e com isto a política e nós todos andamos aqui quase que numa de servir de bolas de um malabarista qualquer, invisível à democracia e àquilo que se quer de um regime, de um Estado de Direito. Veremos então o que acontece nos episódios futuros. Terminamos com uma notícia inesperada com que acordamos hoje de manhã. Inesperada, porquanto a aparição do Papa, a última, até revelou um quadro mais positivo, ou tinha revelado nos últimos dias, que foi o falecimento do Papa Francisco, um pontificado marcante. Palavras finais para cada um de vocês. Pode ser o Bruno primeiro. Posso começar. Eu acho que a grandeza das pessoas, sejam eles homens ou mulheres, repercute-se e nota-se claramente quando conseguem transpor as instituições que lideram ou que representam, ou conseguem ser maiores do que as próprias instituições. Eu acho que o Papa conseguiu ser maior do que a própria instituição, e isso nota-se a grandeza que conseguiu. É mais transversal o próprio Papa do que propriamente a própria religião. E nisso é uma marca indelével que ele deixa, e foi para nós um benefício termos podido usufruir dos ensinamentos e da missão que ele impôs durante este mandato. Rui, um homem que muitos dizem avançado no seu tempo, progressista, com posições pouco conservadoras em relação ao discurso oficial, muitas vezes, desta Igreja do Vaticano, não é? Será difícil, enfim, prever o que é que pode acontecer com o novo Papa. De qualquer forma, a referência de Francisco não direi que será eterna, mas será histórica, irá preservar-se durante muito tempo, como comparação até. Sim, isso já aconteceu com papas anteriores e durante a minha vida isso aconteceu principalmente depois da morte de João Paulo II. Penso que Papas acontecerá mais carismáticos, por assim dizer. exatamente agora com o Papa Francisco, e portanto lamentar a nossa perda daqueles que fazem parte da Igreja Católica, mas essencialmente do mundo. E acho que se fica a nota se nos perguntarem qual é o legado que fica mais de qualquer tipo de reforma na Igreja, porque ele efetivamente tem esse lado progressista de olhar para a Igreja, não é de uma outra forma, mas abri-la, torná-la maior dentro daquilo que são as limitações de uma Igreja como a Católica, mas torná-la maior. E acho que o que fica do seu legado, até numa altura em que o mundo está como está, e eu vi isso ao longo do dia de hoje, é termos pessoas que não têm religião, que não praticam a católica, têm outras religiões, que não acreditam sequer na fé, que não acreditam em nada disto, mas que prestaram uma homenagem, que comentaram, e que efetivamente olhavam para o Papa Francisco como uma pessoa com algo para ensinar. Referência de humanidade, por assim dizer. Exatamente. E ele transmitia esse humanismo através daquilo que nós vemos atualmente, que é muito difícil, que é, ele quase que nos mete naquela situação positiva, no caso, e por isso é que eu dei este exemplo de ver estas pessoas a comentar ou homenagear o Papa Francisco, porque efetivamente nos dá o exemplo de como nós conseguimos falar e que conseguimos, acima de tudo, escutar outras pessoas diferentes de nós, outras pessoas com diferentes culturas de nós, com diferentes opiniões de nós, e a capacidade de diálogo que ele trazia
intergerações, interculturas, principalmente com os judaicos, com os muçulmanos. Ele era muito ligado a essas duas religiões, e que nos mostra aqui como às vezes nós no mundo vivemos enclausurados nas nossas cápsulas e não ouvimos o outro, e ele mostrou de forma muito simples como ele era, como é que ele se fez ouvir aos outros, mesmo àqueles que não têm fé, como é que se fez ouvir, como é que se mostrou e, acima de tudo, como mostrou os valores da Igreja Católica a essas pessoas. E por isso eu vou falar dessa abertura da Igreja Católica ao resto do mundo, como se não tivesse espalhado em todo o mundo, mas ao resto do mundo, das outras culturas e àqueles que não a praticam. E acho que é o maior legado que ele deixa, é dessa forma simples que ele era, ensinar-nos a comunicar com o outro, mesmo que o outro pense de uma forma completamente distinta, e a encontrar pontos, construir pontos entre as pessoas. E portanto fica esse legado que todos devemos preservar de alguma forma e trazer e incorporar nas nossas vidas. Muito obrigado. Até para a semana. Política nos Is é um podcast Notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.